Olá pessoal, meu nome é Fátima, sou fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Educação e trabalho na equipe de Educação Especial, atendimento educacional especializado. Eu vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre algumas questões que nós chamamos de funções neurovegetativas, que na verdade é mastigação, sucção, sopro, respiração, e que muitas vezes os pais não entendem por que isso interfere no desenvolvimento da fala. Então a gente parte do seguinte princípio: os mesmos músculos que eu uso para falar, eu uso para mastigar, eu uso para soprar, eu uso para respirar. Então, influencia. Se a criança não respira bem, ela pode ter um problema de fala, porque ela fica com a boca aberta, então ela tem fraqueza muscular nessas estruturas de lábio, língua e bochecha, então ela vai ter um distúrbio da fala, um probleminha na fala, por conta de não respirar bem. Então, se a criança ronca, a gente tem que procurar passar com o pediatra, que ele vai dar um encaminhamento para o otorrinolaringologista. Às vezes ela tem uma adenoide, que é a carne esponjosa, uma amígdala muito grande, tem que fazer um tratamento, né, que às vezes é medicamentoso, às vezes pode ser cirúrgico, às vezes pode ser algum problema alérgico, então a gente tem que procurar sanar esse problema, porque vai interferir tanto no crescimento, no desenvolvimento, como no desenvolvimento propriamente dito da fala e da linguagem. Outra questão importante, por exemplo, é o sopro, né? Então às vezes vai lá na fono, a fono vai avaliar como é que ele fala, se ele escuta, e vai também avaliar se ele consegue soprar, né? Então às vezes a criança tem sons que é um sopro, né? Chuva, jacaré, e se a criança não consegue soprar, ela pode ter um problema de fala por causa dessa incoordenação que ele tem. Então, por isso que a gente fala da importância de estar trabalhando também com a criança essas funções, sempre com a supervisão de um adulto. Por exemplo, você vai dar uma bolinha de sabão lá para a criança soprar, a gente vai estar fazendo junto com a criança, para que a criança, por exemplo, não tome lá o líquido da bolinha de sabão. Então é muito importante a gente sempre estar fazendo junto. Outra questão muito importante é a mastigação, que a gente observa que às vezes muitas das nossas crianças não mastigam bem. E por quê? Antigamente a gente falava que a hora de comer era uma hora sagrada. Sentava todo mundo na mesa, aí você via seu pai, você via seu irmão comendo, então a gente tinha os modelos, né? Então muitas vezes os pais lá, ou quem estava comendo junto com a gente, corrigia: senta direito, coloca pouca comida na boca, você está comendo muito depressa. Então lá no momento da refeição, a gente já tinha o retorno das pessoas que estavam comendo lá junto com a gente. O que está acontecendo hoje em dia? Cada um come no horário, muitas vezes come na frente da televisão, às vezes para facilitar a vida, nessa correria que a gente está do dia a dia, a gente vai lá e dá comida para a criança, e a gente tem que entender a importância que esse momento tem para a criança, que é um momento de aprendizagem, porque ela vai pensar, ela vai ter um planejamento motor, né? Como que eu vou fazer esse movimento, a quantidade que eu vou colocar de alimento, o tempo que esse alimento vai levar até a minha boca, tudo isso é um conhecimento cognitivo. Então a gente sempre orienta as famílias para não fazer pela criança. O máximo que a gente pode fazer, quando a criança tem dificuldade, fazer com ela. Então ela não consegue, às vezes tem algum problema motor, muita dificuldade, então a gente vai colocar a colher e fazer esse caminho junto com ela na boca. E qual a estratégia que a gente usa? Tirar a ajuda. Cada vez a gente vai tentando dar menos ajuda, porque o nosso objetivo é que essa criança tenha autonomia, né? Isso funciona para tudo, para a hora de comer, para a hora de tomar banho, para a hora de vestir, né? De se vestir, tirar as roupas, porque muitas vezes no dia a dia a gente já faz essas coisas para a criança, dá banho nela, troca ela, dá comida, então tá tudo certo. Então tá tudo certo, né? O que ela aprendeu com isso? Ela ficou lá passivamente e não aprendeu nada.
Então a gente tem que verificar que no dia a dia, nessas ações da rotina, que eles também estão tendo aprendizagem, né? Então é muito importante a mastigação, porque ela fortalece toda a musculatura, né? Lábio, língua e bochecha. Então a gente pode supervisionar, ensinar mesmo, mastiga 10 vezes de um lado, mastiga 10 vezes do outro, para depois engolir, comer com a boca fechada. Então a gente vai estar contribuindo para que ela fortaleça todas as musculaturas, né? Então o que a gente falou anteriormente em outros vídeos o que é importante para a criança falar bem, né? Ela ter uma boa audição, ela respirar bem, ela conseguir mastigar bem os alimentos e ela ter pessoas que conversem com ela, né? Que conversem com ela, falem corretamente, face a face, de frente, na mesma altura dela, para que ela possa observar como é que a gente fala. Então tudo isso vai estar contribuindo para o desenvolvimento da fala e da linguagem, e são essas questões que quando vem para a fono, ela vai estar avaliando, né? Para descobrir quais são as dificuldades que essa criança está tendo para não estar desenvolvendo a fala e a linguagem adequadamente. Então isso pode contribuir para que a criança não tenha um problema de fala e de linguagem. É esse o recadinho de hoje. Obrigada.